Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de difusão na membrana plasmática. Pessoal, no vídeo anterior nós tratamos de osmose. Lembre que quando eu falei de osmose para vocês, qual foi a definição? A osmose é a passagem de água da região hipotônica com menor concentração de solutos para a região hipertônica com maior concentração de solutos através de uma membrana semipermeável. Muito bem, isso foi a definição de osmose. Perceba um detalhe, na osmose eu falo do transporte de água, ok? Sem gasto de energia. Agora nós vamos começar a estudar um outro tipo de transporte, que também é um transporte passivo, sem gasto de energia. Contudo, gente, esse tipo de transporte é chamado de difusão. E a difusão, diferentemente em relação à osmose, é a passagem de solutos. Que poderiam ser os solutos? Íons, como por exemplo, cálcio, sódio, potássio, cloreto, magnésio. E moléculas. Exemplo de moléculas: glicose, ureia, açúcares, aminoácidos, proteínas, entre outras. Da região de não para a região de menor concentração. Então veja, pessoal, na osmose a gente trata do transporte de água, transporte passivo, sem gasto de energia. Na difusão, que é o tema da nossa aula, a gente trata de solutos. Esses solutos, eles são transportados da região de maior para a região de menor concentração, também sem gasto de energias. Podem ocorrer com ou sem o auxílio de proteínas. Nós vamos estudar como que isso ocorre. Então veja bem, pessoal, onde que nós estamos no nosso momento de estudo? Tipo de transportes. Transporte passivo, que é aquele transporte sem gasto de energia. Já estudamos a osmose. Se você é novo aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima para que você entre na aula de osmose caso seja necessário. Se não for necessário, continue aqui conosco. E estamos agora no nosso estudo vendo difusão. A difusão, transporte de soluto da região de maior para menor concentração, sem gasto de energia. E essa difusão, turma, ela pode ser do tipo simples ou do tipo facilitada. A diferença entre difusão simples e difusão facilitada nós vamos estudar nos próximos slides. Vamos começar falando a respeito de difusão simples. Olha o que eu coloquei para vocês. Difusão simples. As pequenas moléculas, elas são transportadas a favor de um gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Da região de maior para menor concentração. Veja, turma, na difusão simples, não ocorre a utilização de proteínas, ou seja, o transporte é feito sem utilização de proteínas. Um exemplo que eu dei para vocês, a difusão do gás oxigênio. Mas pode ser a difusão de qualquer gás respiratório, ok? Tanto oxigênio quanto dióxido de carbono. Vamos ver nessa figura o que eu desenhei para vocês para que a gente consiga entender o conceito de difusão simples. Então, pessoal, na figura eu apresento para vocês uma membrana plasmática, lembra da bicamada fosfolipídica de uma membrana plasmática. A membrana plasmática, a propósito, ela também já foi discutida em outra videoaula. Se você não assistiu ou precisa rever essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês, beleza? Da membrana plasmática, a parte superior da figura compreende o lado extracelular, lado de fora da célula. Por sua vez, a parte inferior da figura compreende o lado intracelular, o lado de dentro da célula.
Vamos analisar o gás oxigênio, que ele está representado por essas esferas azuis. Perceba, do lado extracelular eu coloquei uma maior concentração de oxigênio. Por outro lado, o lado intracelular ele tem uma baixa concentração de oxigênio. Pelo conceito de difusão, o que a gente espera? O transporte dissoluto, neste caso, um gás, da região de maior concentração em direção à região de menor concentração. É exatamente isso que está ocorrendo quando a gente analisa a figura inferior. Perceba que é a mesma figura, a única diferença é que o lado intracelular ele está cheio de oxigênio. E de onde que veio esse oxigênio? Do lado extracelular. Assim, pessoal, ocorreu um transporte do tipo difusão. Perceba que não há o envolvimento de nenhuma proteína. Os gases respiratórios eles conseguem atravessar livremente a bicamada fosfolipídica. Então, durante o processo de hematose é a troca gasosa que ocorre entre alvéolos pulmonares e vasos sanguíneos ou dos tecidos com os vasos sanguíneos. São as trocas de gases respiratórios. Durante o processo de hematose, o gás oxigênio ele sai da região de maior concentração para menor concentração pelo processo de difusão simples. A mesma coisa acontece com o dióxido de carbono. Ele sai da região de maior concentração para menor concentração pelo processo de difusão. Como não há a utilização de proteínas, a difusão é do tipo simples. Vamos estudar agora difusão facilitada. Ora, se a difusão simples não havia proteínas específicas atuando nesse processo, é óbvio que a gente vai deduzir que a difusão facilitada há canais envolvidos nesse transporte. O primeiro tipo de difusão que eu vou falar para vocês é a difusão facilitada de um canal de repouso. O que seria um canal de repouso? Um canal de repouso é uma proteína integral, lembra do nosso conceito? Uma proteína integral é aquela que atravessa toda a bicamada fosfolipídica, e esse canal de repouso ele permanece constantemente aberto. Ele não tem alteração da sua forma. Ele sempre está aberto, formando um verdadeiro poro iônico. Ok? Então, galera, na difusão facilitada em um canal de repouso, a difusão ela vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração da região de maior para menor concentração. Como é uma difusão do tipo facilitada, vai ocorrer com a utilização de proteínas. E alguns exemplos que eu tenho para vocês, transporte de íons, sódio, potássio, cloreto. Esse transporte de íon, turma, é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de funcionamento neuronal. Não é o tema da nossa aula, já tem vídeos no canal a respeito do funcionamento neuronal. Caso seja necessário, procure os nossos vídeos, por favor, e assistam. Vamos ver a figura para que a gente consiga entender a difusão facilitada. Muito bem, nós já estudamos essa figura. Lembra, a bicamada fosfolipídica de uma membrana plasmática, lado extra e lado intracelular. Na figura, eu desenhei uma proteína integral, que é um canal passivo, um canal de repouso. Esse canal passivo, ou canal de repouso, é sinônimo. Então, turma, veja bem, canal passivo ou canal de repouso, vocês vão encontrar na literatura e tem a mesma definição. Então, dependendo do autor, ele chama canal de repouso. Dependendo do autor, ele chama canal passivo. O importante é saber que, tanto passivo quanto de repouso, é aquele canal que sempre permanece aberto. Ok? Então, o canal de repouso, ele vai permitir, nessa condição que eu desenhei para vocês, o transporte de íons potássio. Veja aqui na figura agora.
O potássio ele está concentrado na região intracelular e há menor concentração de potássio do lado extracelular. Pelo processo de difusão, vocês já adivinharam. O que vai acontecer? O transporte de potássio da região de menor para maior concentração. Okay? Neste caso, um canal de repouso permitiu o transporte de potássio. Como a difusão ela foi auxiliada por uma proteína integral, a difusão é do tipo facilitada. Falamos do canal de repouso. Vamos falar agora de um outro tipo de canal, que é o canal ativo, que também vai permitir uma difusão do tipo facilitada. Então vejamos, turma. Qual a diferença entre um canal de repouso e um canal ativo? O canal de repouso ele sempre permanece aberto. A diferença agora é que um canal passivo ele precisa de estímulos para que ele abra. Nós vamos ver a figura e isso vai ficar mais claro para vocês. Falaremos agora da difusão facilitada em um canal ativo, ou seja, o canal que necessita de um estímulo para abrir. Já já a gente vai estudar mais isso. A difusão ela ocorre a favor de um gradiente de concentração. A difusão ocorre da região de maior para menor concentração, sem gasto de energia. E como é uma difusão do tipo facilitada, necessita de proteínas. Também vou dar como exemplos transporte de íons, para a gente estudar a difusão facilitada em um canal ativo. Bom, seguindo a nossa figura, perceba que eu desenhei para vocês uma outra proteína integral. Essa proteína integral, diferentemente da primeira que nós estudamos, perceba que ela está fechada em uma região. Como essa proteína está fechada, o transporte de íons, no caso íon sódio, não ocorre. O que precisa acontecer, pessoal? Precisa de um estímulo para que essa proteína sofra uma alteração conformacional e abra um poro iônico permitindo o livre fluxo de íons. Olha só, no lado extracelular dessa figura, eu desenhei para vocês um produto. O que seria esse produto? Um neurotransmissor, por exemplo. Esse neurotransmissor ele vai ser reconhecido por um sítio catalítico específico contido no lado extracelular da proteína. Uma vez que esse neurotransmissor se ligue no sítio catalítico, veja o que acontece na parte inferior da figura. Ocorreu a ligação do neurotransmissor em seu sítio catalítico, a proteína sofreu uma alteração conformacional e abriu um poro iônico. Perceba que houve a necessidade de um estímulo, no nosso exemplo, um estímulo químico, um neurotransmissor, para permitir a abertura de um poro iônico e somente assim ocorrer o fluxo de íons. Como nós estamos estudando a difusão é a passagem de soluto do lado mais concentrado para o menos concentrado. O que vai ocorrer nessa figura então, turma? Esse excesso de íons que está do lado extracelular, ele vai ser conduzido para o interior da célula após o canal ativo ter sido aberto por um neurotransmissor. Pessoal, para ilustrar tudo que a gente estudou, eu fiz uma animação para vocês. Vamos ver a animação, recordar os conceitos que vai ficar ainda mais claro. Então, eu tenho uma membrana plasmática que eu desenhei para vocês, as proteínas integrais e, como nós já vimos, a parte superior da figura representa o lado extracelular, por sua vez, a parte inferior representa o lado intracelular. Vamos estudar a difusão de gás oxigênio
de íons potássio e de íons sódio. Muito bom. O gás oxigênio, perceba, ele está em maior concentração do lado extracelular. Pelo conceito de difusão simples, nós já aprendemos. O gás oxigênio ele vai passar livremente pela bicamada fosfolipídio do lado extra para o lado intracelular, sem gasto de energia. Vamos ver isso na animação. Bom, vamos falar também da difusão de potássio. Perceba que nesse exemplo existe uma proteína integral, um canal de repouso ou canal passivo, dependendo do autor, mas tanto o canal passivo quanto de repouso é aquele canal que vai estar permanentemente aberto. O que nós já sabemos? Pelo processo de difusão facilitada, vai ocorrer o transporte de potássio da região de maior para menor concentração, sem o gasto de energia. Para finalizar, vamos ver agora uma difusão facilitada em um canal ativo. O canal ativo é aquele que necessita de um estímulo para que ocorra uma alteração conformacional da sua estrutura e a abertura de um poro iônico. Perceba que sem a estimulação química no nosso exemplo, existem outros tipos de estimulação, nós não vamos falar nessa aula, mas nessa estimulação química por meio de um neurotransmissor, vai ocorrer a abertura de um poro iônico. Vamos ver na animação. O neurotransmissor ligou no seu sítio catalítico, alteração conformacional, abertura de poro e passagem de sódio da região de maior para menor concentração. Vamos rever a animação sobre difusão. Bom, agora eu vou recordar com vocês os principais conceitos que a gente viu nessa videoaula. Primeiro, transporte passivo. É o transporte que ocorre sem o gasto de energia, como exemplo, osmose ou difusão. Difusão é a passagem de soluto da região de maior para menor concentração. Exemplo, íons aminoácido, glicose, oxigênio, entre outros. Canal de repouso são proteínas integrais que permanecem sempre abertas. Canal ativo também são proteínas integrais, porém necessitam de estímulos para abrir ou fechar. Quais são os tipos de estímulos? O estímulo químico do neurotransmissor, que nós vimos nessa videoaula. Contudo, há também estímulos elétricos, os canais voltagem dependente, e estímulos mecânicos, que seria o estiramento do citoesqueleto. Galera, esse foi o meu vídeo a respeito de difusão. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido os conceitos. Por favor, se gostou, bate o dedo no like para eu saber que estou fazendo um bom trabalho. Se houver crítica ou alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários para eu saber no que eu posso melhorar. Se não for inscrito no canal, se inscreva, se possível, divulgue o nosso vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.